Hi people, I hope you're very well. Welcome to podcast number 9. I'm Luiz, teacher of Quarteirão da Música and musician of the Banda dos Curumins. In this episode, I'll tell you about the Brazilian trombone in Choro and Brazilian music. 3 generations of trombonists, and when I'll tell you about some trombonists, and we are listening Cândido Pereira da Silva, o Candinho Trombone. Eu vou falar nesse episódio sobre os trombonistas brasileiros. Devo deixar apenas aqueles que eu considero principais, devido ao tempo que esse podcast deve ser feito, né? E ele é curto, tem muito material. Então, let's go! First of all, what is Choro? Popularly called Chorinho, is a musical genre of Brazilian popular music that has more than 130 years of existence. Popularmente chamado chorinho, é um gênero musical popular brasileiro que tem mais de 130 anos. The group that performed it called the regionals, and the musicians, composers or instrumentistas. Os conjuntos que o executam são chamados de regionais, e os músicos, compositores ou instrumentistas, eles são chamados de chorões. Despite the name, the genre has, in general, an agitated and cheerful rhythm, enhanced by the virtuosity and improvisation of the participants. Apesar do nome, o gênero tem, em geral, um ritmo agitado e alegre, caracterizado pelo virtuosismo e improviso dos participantes. O choro representa a formação instrumental mais tipicamente brasileira e o agrupamento musical mais antigo dentro da música brasileira. Choro represents a more common Brazilian instrumental formation and the oldest musical group within Brazilian popular music. The first reference to the term choro appears in the 1870s, when the flutist Joaquim Antônio da Silva Calado, considered a pioneer in this process of fusing European and African musical styles and rhythms, creates a group called Choro Carioca. Começou no final do século XIX. Maestro and Professor Baptista Siqueira, biographer of Joaquim Calado, explained that with Choro Carioca, or simply Choro de Calado, the most original musical group in Brazil was formed, traditionally formed by one or more solo instruments and the cavaquinho, one or more guitars and tambourine in the accompaniment. The cavaquinho, even with limited note length, is also used as a solo instrument. Tradicionalmente formado por um ou mais instrumentos solistas e pelo cavaquinho, um ou mais violões e pandeiro no acompanhamento. O cavaquinho, mesmo limitado, ele é também usado como um instrumento solista, limitado na extensão, nota mais grave para nota mais aguda. Alright. This last soundtrack was Flor Amorosa by Joaquim Antônio Calado, with lyrics by Catulo da Paixão Cearense.
São João debaixo d'água, tango, pelo choro carioca, para casa paulhada, Rio. We are listening São João debaixo d'água, composition by Irineu de Almeida, from 1913, by Choro Carioca Group. Nós estamos ouvindo essa música, que é de 1913, né, composição de Irineu de Almeida, ou o apelido dele era Irineu Batina, que ele usava sempre um sobretudo, um casacão, então acabou criando esse apelido, nickname. He was born in 1873 and died in 1960 em Rio de Janeiro. He was one of the pioneers trombonists. He plays off-clade and euphonium. Ele tocava off-clade e bombardino. Off-clade é um instrumento que não extinto, né? Tem alguns remanescentes, mas ele não é mais usado convencionalmente. O instrumento já caiu em desuso. E então, além de trombone, ele tocava esses dois. He was a friend of Alfredo da Rocha Viana, Pixinguinha's father. This contact did him Pixinguinha's teacher, and he gave an opportunity to Pixinguinha plays professionally. Então esse contato aí com a família Viana, ele chegou a ser professor do Pixinguinha, e que deu oportunidades para ele, acreditou no talento do Pixinguinha. After Irineu de Almeida, other important trombonist from first generation, Candinho Trombone, or real name Cândido Pereira da Silva, was born 1879 and died in 1960. Was a respected trombonist and a great composer. His works are extremely virtuous for the time and very harmoniously elaborated. Suas obras são extremamente virtuosas para a época e muito elaboradas harmonicamente. He was a trombonist because in addition to playing choro groups and make several records, also played in the Municipal Theatre Orchestra of Rio de Janeiro, where he retired in 1951 after 18 years working in the trombone suite. Ele foi um trombonista que, além de tocar em grupos de choro e fazer várias gravações, também tocou na orquestra municipal, no Teatro Municipal do Rio. Ele se aposentou em 51. And the importance of Candinho as a trombonist is undeniable. Ele foi inegável, né? Trombonista, a importância dele. Being a great reference for the way of playing choro by trombonists, mainly for his performance in the first recordings of Casa Edson and Favorite Records, standing out as a soloist and counterpointist. Essa última palavra que eu disse quer dizer contrapontista, né, que é a maneira de tocar uma outra melodia sobre uma outra melodia principal, né, ao mesmo tempo, que é uma característica de tocar o choro. O choro, ele tem essa característica, né? E eu disse que a importância do Candinho é inegável, foi uma grande referência para o modo de tocar o choro pelos trombonistas, principalmente por suas atuações nas primeiras gravações, né, da Casa Edson e da Favorite Records. Então ele se destacou
foi um dos grandes aí. Candinho Trombone, Cândido Pereira da Silva. We reach the second generation. I choose two names, Raul de Barros and Nelsinho Trombone. The biggest representative and possibly the most important promoter of the instruments as a soloist in Brazil was Raul de Barros. Possivelmente o mais importante divulgador do instrumento como solista foi Raul de Barros. Was born 1915 and died 2009. Was one of the most successful Brazilian trombonists known inside and outside the country. Sua composição, ele é um dos trombonistas mais conhecidos dentro e fora do país. Its most famous composition is the Choro na Glória. A composição mais famosa é o Choro na Glória, considerado um hino do trombone popular brasileiro. Repertório obrigatório para qualquer trombonista que queira se dedicar ao estudo da música brasileira. Raul de Barros, in addition to his solo career, has always participated in concerts and recordings of other artists. Ficou conhecido como o Rei da Gafieira, as he became known. He is one of the main players who serve stylistic example for the interpretation of choro and samba to dance. O Rei da Gafieira, né? Ele é um dos principais instrumentistas que servem de exemplo estilístico para a interpretação do choro e samba para dançar. O choro dançar o choro e a samba de gafieira. His way of playing is undoubtedly one of the references for those dedicated to the study of popular Brazilian trombone. Sua forma de tocar é sem dúvida uma das referências para quem se dedica ao estudo do trombone popular brasileiro. Nelson Martin dos Santos was born in 1927 and died in 1996. Nelsinho do Trombone was very complete. Its importance as an arranger was immense for his work as director of artistic work at RCA Victor and Odeon. He was born in Rio de Janeiro and started his career in the army, taking classes with trombonists like Gilberto Galhardi. As an arranger and trombonist, performed works with the main Brazilian artists. The soils of Nelsinho in songs like Aconteceu, Não Posso Viver Sem Ela, Minha, Sei Chorar e Senhora Tentação. São de audição essencial para qualquer trombonista interessado em desenvolver a linguagem do trombone na música popular brasileira. Vamos pesquisar então sobre o Nelsinho do Trombone, grande figura. Ele realizou trabalhos com os principais artistas brasileiros. To the sound of the greatest choro trombonist of today, Zé da Velha and his partner, Silvério Pontes, this podcast is at its end. They missed excellence as trombonists Raul de Souza, Roberto Marques, Vitor Santos, among others. I searched on several sites, but the basis was an article by trombonist Marcos Flávio, president of the Brazilian Association of Trombonists, to whom I thank you for this document. I would like to thank teacher Guilherme and everyone who enjoyed this educational moment, both for learning English and for learning about our musical roots.
We will see each other soon. To the next. Ao som do grande trombonista atual, que é o Zé da Velha, com seu parceiro de trompetista, tiveram pontos. Esse podcast está acabando e muitos excelentes trombonistas faltaram serem citados, né? Fica citando só o nome, vou citar só o nome deles: Raul de Souza, Roberto Marques, Vitor Santos, dentre outros. E eu pesquisei em vários sites, né? Mas a base foi um artigo do trombonista Marcos Flávio, presidente da Associação Brasileira de Trombonistas, quem desde já eu agradeço por esse documento. E agradeço muito ao teacher Guilherme e a todos que apreciaram esse momento educativo, tanto para o aprendizado do inglês quanto para o conhecimento de nossas raízes musicais. Nos veremos em breve. Até a próxima!